Olá, meus queridos do quarto ano, como vocês estão hoje? E aí, preparados para mais uma aula de matemática? Então, continuando ainda no módulo 1, nós vamos terminar essa parte de subtração, né? Então, a gente precisa terminar o capítulo 2, onde a gente vai corrigir aqueles exercícios que eu tinha passado para vocês de subtração com e sem reagrupamento, tá? Então, a primeira página a ser corrigida é a página 129, onde tinha aquele gráfico, aquele mesmo que eu coloquei como exemplo na aula anterior, né? Onde tinha várias máquinas e a produção de picolés por dia. Então, ele pergunta, qual das máquinas produz a maior quantidade de picolés? Então, se você olhar o gráfico, é a máquina 1, que produz 2.535 picolés, tá? A próxima vai ser a página 130, onde ele pede para a gente efetuar as subtrações. Então, tinha que armar a continha, tá vendo aqui, ó? Armar a continha e fazer a subtração. Essas contas todas aqui são multiplicações, são as partes da subtração sem reagrupamento, ou seja, quando o número de cima ele é maior que o número de baixo, então não precisa pedir emprestado, tá bom? Então era só fazer bem simples. Então confirmem aí se vocês acertaram tudo, tem que corrigir certinho o livro, não deixar nada para trás, tá? Na página 131, então número 2, ó. Para construir uma cerca, João comprou 938 metros de arame e utilizou 923. Quantos metros de arame sobraram? Então, era uma continha de menos. Tinha que colocar o número maior em cima, 938 menos 923. Então, vai dar 15. Então, sobraram quantos metros? 15 metros de arame. Número 3, observe a representação da parte de uma linha ferroviária e as distâncias entre algumas das estações. Então, ó, observa aqui, ó, tem as estações A, B, C, D e E. E cada, de uma estação para outra, tem a distância entre elas. Então, se vocês repararem, tem a distância entre a estação A e a estação B, tem a distância entre a C e a D, e tem a distância entre a estação D e E. E está faltando essa distância aqui, ó, entre a estação B e C, que não tem nada. Então, vem lá a primeira pergunta. Sabendo que a distância entre as estações A e E, percorrendo a linha ferroviária, é de 37.997 metros, ó, entre as estações A e E, ou seja, todo o percurso é esse valor aqui, ó, 37.997, determine a distância entre B e C, ou seja, essa distância aqui em vermelhinho que está faltando. Então, o que nós tínhamos que fazer? Bom, primeiro você tinha que somar todos os valores que a gente tem. Somar essa distância mais essa, tá vendo aqui, ó? São 3 distâncias, ele somou. Você coloca, soma tudo, um número embaixo do outro e vai dar esse número aqui, 27.795. Depois que você conseguiu esse resultado, você pega esse número, que é a distância total, e diminui dele. Então, a distância entre B e C é de 10.202, tá bom? Número 4. Joana tem 2.785 figurinhas. Determine a quantidade de figurinhas de Carla, sabendo que ela tem 352 a menos que Joana. Então, o que você tem que fazer? Pegar o que Joana tem, diminuir do que a Carla tem. Então, a gente vai saber quantas ela tem a menos, ó. É uma continha de menos. Dá 2.433. Número 5, complete as lacunas, tornando a igualdade verdadeira. Então, ó, nós temos aqui, tinha um espaço vazio e depois 100 e 280. Se você pegasse, né, esse número e diminuísse, só você colocar aqui na operação inversa, colocar 280 mais 100, depois você teria esse mesmo valor. Agora na página 134, então tinha aquele mesmo gráfico que eu usei para dar o exemplo de vocês, das populações desses municípios, né? Então, de acordo com a tabela,
quantos habitantes o município de Califórnia tinha a mais que o município de Alpestre? Então, tinha que pegar o de Califórnia e diminuir do de Alpestre. Então, tá 42 habitantes a mais. Letra B. Quantos habitantes o município de Campo Belo do Sul tinha a menos do que Alpestre? Mesma coisa, pegar o do Campo Belo, diminuir dele, e aí a gente ia saber quantos a menos. 544. Depois, efetue as subtrações. Então, aqui, né, a partir da página 134, a gente vai utilizar a subtração com reagrupamento, tá? É preciso prestar bastante atenção, porque, olha, pede emprestado pra caramba, hein? Então, olha lá, ó. Tá vendo? Ó, o número de cima é o maior, 53.450, e o número de baixo, 23.552. Então, ó, colocando um número embaixo do outro, você vai vendo que você vai precisar pedindo emprestado para eles. Então, ó, 0 não tira de 2. Então, pede o emprestado, fica 10. 10 menos 2, 8. O do lado que era 5 deu um emprestado, virou 4, só que 4 não tira de 5, então vai pedir o emprestado para o lado, vai virar 14, vai dar 9. O do ladinho 4 deu o emprestado para ele, virou 3, só que 3 não tira de 5, ele pede emprestado de novo, vira 13. 13 menos 5, 8. O do ladinho a mesma coisa, deu um emprestado, virou 2. Não dá para diminuir 2 de 3, então ele pede emprestado para o do lado, vira 12. 12 menos 3, 9. E o do ladinho, 5, deu um emprestado, vira 4. 4 menos 2, 2. Tá bom? Presta bastante atenção. A continha, gente, eu já percebi que em alguns alunos, vocês são muito, na hora de escrever, escrevem embolado. Coloque número embaixo de número, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? Para não errar, porque se vocês errarem essa posição, a conta vai sair errada no final, tá bom? E é aquilo que a gente aprendeu lá no início do capítulo. Se vocês têm dúvida do resultado, faz a prova real. Para saber se é esse número mesmo que vocês conseguiram chegar, pega esse resultado, soma com essa parcela do meio que tem que dar de cima, tá bom? Tira a prova real. A letra B é a mesma coisa, ó, tanto lá que pede emprestado, tá o resultado aqui, vamos conferir direitinho para ver se vocês fizeram certo, tá? Na página 135, então a gente tem aqui, ó, o edifício Torre Norte, localizado no município de São Paulo, tem 158 metros de altura. Já em Dubai, é o edifício mais alto do mundo, chamado Burj Khalifa, e que vemos na imagem ao lado, essa imagem aqui, tem impressionantes 828 metros. Quantos metros o Burj Khalifa tem a mais que a Torre Norte? Então, você vai fazer uma continha de menos, tá vendo? Ó, 828 menos 158 vai dar 670. Página 135, temos o menininho ali. Veja como o Danilo estimou o resultado da subtração. Então, ele pegou aqui a subtração e arredondou os números e depois só trabalhou com números aproximados. Então, sem fazer os cálculos por escrito, vocês vão fazer arredondando. Como que é arredondando? Ó, tá ali, ó, 30.254. Então, imagina que seja 30.250. 10.380, 10.400. Vocês vão fazer em aproximação, tá? E aqui em cima tem os números, as fichas com os resultados. Então, era só encaixar o número aproximado. Mas como a gente está tratando de números assim, que a gente está fazendo continha, eu acredito que o melhor para vocês fazerem fosse as contas mesmo, tá? Sem trabalhar com aproximação. É importante a gente aproximar? É importante arredondar? É. Mas é importante a gente fazer uma boa conta de diminuir sem errar, tá? Então, vamos treinar fazendo as contas de subtração e confiram com os resultados, tá bom? É melhor a gente ir por partes, porque senão a gente vai acabar atropelando o nosso assunto, tá bom? Na número 4, na página 136, efetuando com uma calculadora. Então, é a primeira vez que o livro liberou o uso da calculadora. Então, quem utilizou, beleza, é só vocês confirmarem aqui com os resultados.
Na 136, aqui tem o cálculo mental, né, onde você vai fazendo as associações para poder chegar ao resultado final. Então, aqui, na verdade, se vocês quisessem fazer desse jeito, poderiam, mas como a gente está treinando contas de diminuir, que a gente tem que ficar bom, treinar para que a gente não erre as contas, eu sugiro que vocês façam a continha ao lado mesmo. Então, façam a continha para treinar e ficar craque na questão da conta de subtração. Número 6. Pedro tinha R$ 48.535 em sua conta e retirou R$ 39.988 para comprar um automóvel. Quantos reais sobraram? Então, gente, quando a gente está tratando de dinheiro aqui, para armar a continha, pode desprezar os zeros e coloca só os números, tá? Depois vocês colocam na forma de reais mesmo. Então, com a continha de menos, sobraram R$ 8.547, tá? Na conta de Pedro. Lucas fez doces para festas, então tinha aqui a quantidade de doces vendidos em janeiro, fevereiro e em março. De acordo com essa tabela, era para responder. De acordo com o quadro, o mês de fevereiro foram vendidos quantos doces a mais que de janeiro? Então, continha de menos. Pega o mês de fevereiro menos o de janeiro, que dá 3.896. O objetivo de Lucas era vender 15.000 doces. Quantos doces ele precisa vender até o mês de abril para atingir o seu objetivo? Então, o que você tinha que fazer? Somar tudo, somar esses valores todos, que vocês iam obter o resultado que ele vendeu nesses 3 meses. Diminuir de 15.000, que aí sim vocês iam ter a proporção de quanto ele precisaria vender em abril, tá? Então, é 15.000 menos o somatório todinho desses 3 meses aqui. Número 8, na página 138, utilizando apenas o número de cada vez nas fichas, complete as sentenças para que se tornem verdadeiras, tá? Então, aqui, mesma coisa, gente. Era só somar ou diminuir de acordo com o texto. Então, letra A. Tem aqui, esse número mais alguma coisa. É igual a esse mais esse. Como que você saberia que era esse número? Você tinha que diminuir esse número aqui, no caso, 5.420 menos 1.448, você ia obter um número. Desse número, você diminuiria desse. E aí, você ia ter o 720, tá? Esse aqui, 4.235 menos 1.230. Faz essa continha, que depois você ia ver qual dos números aqui você iria utilizar. Depois, esses aqui, a mesma coisa. Faz a continha para saber se é menos ou mais. E esses aqui também, da mesma maneira, tá? Número 9. Então, tem aqui um gráfico falando da quantidade de residências por moradores em um dado município. Então, tem uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas ou 4 ou mais. Com base nesse gráfico, ele pede para a gente poder verificar. Em seguida, peça a um colega para que resolva no seu caderno. Aqui vocês poderiam fazer em casa, com seus pais mesmo, e depois verificar a resposta correta. A número 10, 139. Então, aqui também tem mapa mental, ou seja, como vocês associariam os números para poder chegar até o resultado final, tá? Então, aqui ele deu o exemplo, você juntando os 2 primeiros, juntando os 2 últimos. Então, aqui é a mesma coisa que vocês iam fazer. Pegar esses números e escrever 132 mais 255. E no final, era só vocês irem somando e diminuindo, tá vendo aqui, O que você pode observar em relação ao resultado obtido? Os resultados se mantiveram iguais, ou seja, a igualdade se manteve verdadeira. Significa que esse resultado tem que ser igual a esse, tá vendo? 11. Complete a sentença com números que se tornam a igualdade verdadeira. É aquele mesmo exemplo, tá? Você tem uma igualdade, um igual aqui. Você vai fazer essa operação toda e depois você vai fazer essa toda. E os números depois terão que ser iguais, tá? Mesma coisa aqui, Tem que dar igualdade. E é isso, meus amores, terminou a nossa correção, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a tia, manda o zap,
tá? Mas procurem corrigir os exercícios todos no livro direitinho. Em um outro momento eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem no caderno, só que agora a gente tem que dar continuidade à matéria, e a nossa próxima matéria de matemática vai ser multiplicação. Então vamos nos preparar aí para vocês poderem treinar a multiplicação, a tabuada, porque a gente vai precisar ir muito, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.